Segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, hoje com imagens ao vivo de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Nesse momento, o céu está claro e a previsão para hoje é predomínio de sol e poucas nuvens. Não tem chuva hoje para a cidade. Temperatura mínima em 24 graus, com a máxima em 25 graus. Por aqui a gente abre mais uma semana de bons negócios e com as melhores informações do agro para você aí de casa. E nesta edição do Bom Dia Produtor, vamos falar sobre a gripe aviária no Rio Grande do Sul. O governo do estado gaúcho suspendeu todos os torneios de canto e exposições de pássaros programados aí pelos próximos 3 meses. As vendas de sêmen bovino no Brasil recuaram no ano passado, isso de acordo com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. E mais, em São Paulo, a produtividade da cana-de-açúcar deve ser beneficiada pelas chuvas que atingem o estado. E de hoje até sexta-feira, você confere aqui no canal do Boi o terceiro De Olho nas Estrelas, mega uma oportunidade de negócios do Terra Pecuária e também da Programa Leilões para você fazer bons negócios. Cotação, análise de agronegócio e as melhores informações que movimentam o setor a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor está no ar e eu começo essa edição falando para você sobre a confirmação do caso de vaca louca no interior do Pará na última semana, que já tem despertado consequência no mercado de exportações de carne do Brasil para a China. O embargo oficial começou na última sexta-feira e não tem data para acabar. As informações com a repórter Flávia Rabelo. O Ministério da Agricultura divulgou nota oficial sobre a decisão de embargar preventivamente as exportações conforme o protocolo assinado com a China no ano passado. O ministro Carlos Fávaro garante que todas as providências estão sendo tomadas e que esse assunto está sendo tratado com toda transparência pelo governo brasileiro. O ministro disse também que o consumo da carne brasileira é seguro e que o caso isolado da doença no interior do Pará deve ser atípico. Foram feitos comunicados à Organização Mundial de Saúde Animal e as amostras do animal abatido no estado do Pará foram encaminhadas a laboratórios de referência no Canadá. A decisão do governo brasileiro, que oficializou o embargo, é apoiada pelo setor produtivo, mas entidades que representam o agronegócio afirmam que o protocolo assinado com a China sobre as exportações está na hora de ser mudado. Nós fomos ouvir a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que defende essa mudança. Então é algo que a gente aguarda, o posicionamento oficial, o resultado oficial, que vai sair do laboratório do Canadá, e logo em seguida, assim que se confirmar que o caso realmente é atípico, a gente acredita que haja um retorno imediato às exportações brasileiras para esse país. Acreditamos também que já é a hora da gente rever esse protocolo chinês, que assim que for detectado que o caso é atípico, ou seja, que não há risco nenhum, haja uma retomada automática das exportações, não precisa que venha uma nova equipe sanitária para fazer vistorias e tudo mais. Então é um ponto aí que cabe uma discussão, nós vamos levar isso para o Ministério da Agricultura para que possa ser debatido e aí o produtor rural possa não ter prejuízo em situações como essa. De Brasília, Flávia Rabelo. Nós vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando a você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, começando pela região sudeste do Brasil, destacando os preços mínimos. Vamos direto para Barretos e Araçatuba, em São Paulo, que apresenta uma variação muito significativa nessa segunda-feira, queda de R$ 9,50. O valor da arroba vem cotado a R$ 271 em Barretos e também em Araçatuba.
queda de R$ 9,50 também em Belo Horizonte, a capital do estado mineiro. A arroba vem ao valor referência em R$ 244,50. No Triângulo Mineiro tem alta de R$ 3,00, como você pode observar aí na sua tela. Ainda falando da região sudeste para você, Triângulo Mineiro tem essa variação de R$ 3,00, variação de alta, chegando em R$ 254,00. Também tem queda de R$ 14,50 no norte do estado mineiro, fazendo com que o preço da arroba seja cotado em R$ 234,50. As outras praças não apresentam variação. O sul de Minas vem a R$ 259, o Rio de Janeiro a R$ 264 e o Espírito Santo a R$ 244,50. Saindo do sudeste do Brasil, a gente caminha para o sul do nosso país. Começo destacando para você queda de R$ 8,00 no noroeste do estado paranaense, arroba cotada em R$ 261,00. As demais praças não apresentam variação. O oeste de Santa Catarina vem a R$ 283,50, Rio Grande do Sul, na região oeste, R$ 8,85 o preço pago pelo quilo, e em Pelotas, também no estado gaúcho, R$ 8,75 o preço pago pelo quilo. Esse é o valor de referência para hoje. Caminhando para o centro-oeste do nosso país, eu mostro para você a primeira tela com queda de R$ 2,00 em Goiânia, no Goiás, arroba em R$ 244,50. Tem queda também no sul do estado goiano de R$ 4,50, valor referência vem em R$ 244,50. Em Mato Grosso do Sul, destaco para você que teve alta de R$ 3,00 em Campo Grande. Ainda falando da primeira tela do Centro-Oeste, nós estamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Destaco para você arroba em R$ 259,00 com essa alta de R$ 3,00. Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, também tem essa variação de alta em R$ 3,00, sendo cotado a R$ 259,00. Já Três Lagoas não apresenta variação para hoje e permanece a R$ 257,00. Segunda tela do Centro-Oeste agora, e aí sim nós mostramos o Mato Grosso, que não apresenta variação na manhã desta segunda-feira. Cuiabá vem a R$ 241,50, assim como o sudeste do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso vem a R$ 249,00 e o sudoeste a R$ 239,50. Nordeste do Brasil agora, começando pelo Alagoas, que tem registro de alta de R$ 2,00, arroba em R$ 285,50. Também tem queda de R$ 5,00 no oeste do estado baiano, arroba cotada a R$ 256,00. As outras praças não apresentam variação. O sul da Bahia, 249 e o oeste do Maranhão, R$ 234,00. Para terminar, a gente passeia pelo norte do nosso país, destacando para você queda de R$ 5,00 em Marabá, interior do estado paraense, arroba cotada a R$ 224,50. Tem queda de R$ 10,00 em Rondônia, na região sudeste, valor referência a R$ 219,50, e tem queda de R$ 8,00 no norte do Tocantins, valor referência em R$ 224,50, como você pode observar aqui na sua tela, lembrando que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Dando sequência, você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da Scott Consultoria. Para reduzir as possibilidades de contágio com o vírus da gripe aviária, o governo do Rio Grande do Sul suspendeu todos os torneios de canto e também exposições de pássaros que estavam programadas aí no estado pelos próximos 3 meses. É que na vizinha Argentina, 11 casos de gripe aviária já foram confirmados. De São Paulo, informações com Walter Puga Júnior. A decisão do governo do Rio Grande do Sul é evitar, de qualquer maneira, que a gripe aviária chegue até o estado. Por isso, o governo decidiu suspender por 3 meses, a partir de 17 de fevereiro, todos os torneios de canto e as exposições de pássaros, sejam pássaros nativos ou exóticos, mesmo aquelas exposições, aqueles eventos que já tinham autorização do governo. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul
também suspendeu pelo mesmo período todo e qualquer encontro de criadores de aves. A medida atende a uma instrução normativa baixada por duas secretarias do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo, lógico, de prevenir da gripe aviária, segundo uma nota distribuída à imprensa. Embora tenham sido registrados casos de gripe aviária de alta patogenicidade em países vizinhos, na Argentina e no Uruguai, o Brasil ainda é livre da doença. E, diante disso, o governo do Rio Grande do Sul pretende aumentar a vigilância e ser rígido com medidas preventivas, já que a exposição às aves silvestres, migratórias infectadas, é o principal fator de risco de transmissão para as aves domésticas. Bom, é o que explicava o governo do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que há muita preocupação na fronteira, porque a Argentina já registrou 11 casos confirmados de gripe aviária em território argentino e há ainda quase 100 casos suspeitos. O governo argentino já reforçou o controle sanitário na fronteira. O governo argentino afirmou que o país já registra 11 casos confirmados de gripe aviária e é a gripe aviária de alta patogenicidade, o H5N1. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina, o conhecido SENASA, as notificações concentram-se nas províncias de Córdoba, Santa Fé, Salta e Jujuy. Bom, a entidade analisa ainda quase 100 casos de gripe aviária em aves silvestres que já foram reportados no território argentino. Com o avanço desses casos, o governo argentino decretou um plano de prevenção, veja, que visa o controle sanitário nas fronteiras e do território nacional para reforçar aí toda a proteção do circuito comercial. Resumindo, vai destinar 1 bilhão de pesos para contratação de pessoal, para compra de insumos laboratoriais, na logística dos fiscais e dos vigilantes, equipamentos e reforço de infraestrutura nos postos de fronteira. É o que afirmou o Ministério da Economia, também numa nota distribuída à imprensa. As medidas anunciadas somam-se a outras, como investigações em áreas com foco da doença para aves silvestres e, mais do que isso, reforço nas ações de vigilância na fronteira com Chile, com Bolívia e Uruguai, mais desinfecção de veículos, entre outras medidas para evitar que na Argentina cresça rapidamente a gripe aviária. O governo do Rio Grande do Sul, preocupado com essa situação, toma atitude drástica e proíbe eventos que reúnam avicultores e, mais do que isso, exposições de aves, sejam elas do país ou sejam elas exóticas. Walter Puga Júnior, de São Paulo. O município do estado de São Paulo tem se destacado na produção da soja. Só nos últimos anos, o aumento na produção foi de mais de 1000%. Com a maioria das lavouras em fase de colheita, a safra de soja está chegando na reta final no país. Aqui em São Paulo, o município de Itapetininga é um dos 10 maiores produtores do estado. A cidade fica a cerca de 170 quilômetros da capital paulista e viu um grande avanço produtivo nos últimos 10 anos. Isso porque, entre 2011 e 2021, houve incremento de mais de 600% na área plantada e impressionantes 1.513% na produção de soja, conforme o último levantamento do IBGE. De acordo com o Sindicato Rural de Itapetininga, a oleaginosa tem um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas. Ao todo, o município conta com cerca de 200 produtores do grão. O aumento das exportações de soja trouxe incremento na produção em todo o país, inclusive em Itapetininga, que na sua maioria conta com produtores de pequeno e médio porte. Outro fator decisivo para o cultivo da soja no município é a grande extensão territorial. Itapetininga é o terceiro maior município em extensão do estado de São Paulo e tem a vantagem de contar com a qualidade da malha rodoviária do entorno e proximidade com o Porto de Santos, o que garante mais facilidade no escoamento da safra. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A safra 2022-23 deve ter a menor área de arroz colhida nos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul. Foram plantados pouco mais de 850 mil hectares e a expectativa é alcançar uma produtividade média de 8,2 quilos por hectare.
A área semeada de arroz da safra 2022-2023 aqui no Rio Grande do Sul chegou em torno de 850 mil hectares, com a redução de 12% em relação à safra passada, que foi de 957.185 hectares. A queda nas áreas cultivadas deve-se ao alto custo de produção e também ao aumento do plantio da cultura da soja nas regiões Central, Sul e fronteira do Rio Grande do Sul. Em relação ao ano passado, praticamente 100 mil hectares não foram semeados com arroz. Atribui-se a questão de custo, também nós tivemos um período de seca na implantação, alguns produtores optaram por esperar algumas chuvas e entrar com a rotação de culturas, basicamente a cultura da soja, que cresceu muito em participação nas terras baixas do Rio Grande do Sul. A produção de arroz é responsável por 40% do PIB do estado e produz 70% do arroz consumido no Brasil, um dos mais importantes alimentos para a segurança alimentar. A busca pelo melhoramento genético e tecnologias como o suco camaleão, que em períodos de seca consegue irrigar as áreas plantadas e nas temporadas de chuva faz a drenagem da água sem prejuízo à cultura, são ações implantadas pelos pesquisadores. 70% do arroz do Brasil sai aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos trabalhado com 5 materiais, os últimos 5 materiais. Esses materiais têm características de ciclo, precoce ou mais tardio, variando aí 120, 150 dias. Mas quais são as características para o consumidor? Alta produtividade e alta qualidade de grãos. O que significa alta qualidade de grãos? Um arroz soltinho na panela que nós, consumidores brasileiros, apreciamos. Então, basicamente, no que diz respeito ao melhoramento genético, eu poderia resumir assim. No que diz respeito à fitotecnia, ou manejo dessas plantas, como é que nós estamos contribuindo? Avaliando as demandas de água nas lavouras, como reduzir um pouco dessa demanda, visto que é um insumo caro, seja econômico, seja ambientalmente. E a segunda parte, nós estamos entrando com rotação de culturas, que são plantas como soja e milho, que estão apresentando um crescimento no cultivo na metade sul do Rio Grande do Sul, em áreas de arroz. Basicamente, a Embrapa ajudou a desenvolver há muitos anos atrás, a tecnologia suco camalhões, e essa tecnologia hoje permite que você semeie milho, semeie soja, e no caso da seca, em período como estamos vivendo nos últimos 3 anos no Rio Grande do Sul, nós estamos conseguindo irrigar quando necessário, e que se der um excesso de chuvas, essa mesma tecnologia suco camalhão, ela escorre, né, ela drena a água sem prejuízo. Quais são os benefícios para o produtor? Nós estamos com valores que dobram a produtividade média do Brasil, seja para soja, seja para milho. Se eu pensar para o consumidor, nós não estamos ampliando novas áreas, o produtor consegue reduzir o custo de produção através da diluição dos seus custos físicos e, oxalá, conseguimos entregar um custo ao consumidor menor. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas foi realizada no município de Capão do Leão, no sul do estado, com a presença do vice-governador Gabriel Souza e de autoridades do setor arrozeiro. A edição deste ano teve como lema os arrozeiros como produtores multissafra, no centro do debate da programação, que incluiu painéis, palestras, feira e dinâmicas. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Bia Pereira. São 7h35 pelo horário de Brasília. Nós vamos conferir a partir de agora como fecharam as cotações da soja e também do arroz CPEA na semana passada, começando pelas cotações da soja. Destacando para você que a soja CPEA fechou a semana passada com estabilidade e encerrou a última sexta-feira em R$ 171,23 a saca, com a queda mensal de 1,47%. Os números aparecem aqui na tela e juntos nós vamos fazer essa análise de como foi o cenário nesses últimos dias. O aumento diário foi de 0,36% frente à queda semanal, que encerrou a quinta com baixa diária de 0,87% e mensal de 1,82%. Foi a maior queda da semana, como você pode observar aí na tela. A gente começa lá no dia 16 com R$ 173,23 e termina no dia 24 com R$ 171,37. A variação aí também é muito perceptível, tivemos 2 dias de variação negativa e a variação mensal também permeia pelos números negativos aí durante toda a semana.
Agora nós vamos conferir como foi o fechamento da cotação do arroz, também analisado pelo CPEA. Como você pode ver aí na sua tela, a semana passada manteve o valor médio do arroz estável, R$ 85,00 o valor que foi pago pela saca. Os números aparecem aí na sua tela. A sexta-feira encerrou com baixa diária de 0,01% e a maior queda mensal da semana, R$ 4,25, que teve um aumento de 0,1% quando comparado ao fechamento mensal de quinta-feira. Como você também observa, né, 86,87 no dia 16 e no dia 24, 85,52. Lembrando a você que são dados levantados pelo CPEA. Dando sequência aqui no Bom Dia Produtor, são 7 horas e 37 minutos horário de Brasília. Você já sabe que está na hora de falar de bons negócios. A gente sempre destaca para você qual é o touro do dia e hoje o Gabriel Borges vai te contar qual é o animal que foi escolhido para o dia de hoje. E o touro do dia de hoje traz para você uma raça composta. Olha aí, que extraordinário touro, é o destaque da derribadinha, montana de qualidade, é a carne de qualidade, meu amigo. Olha que carcaça para você que quer fazer ou a heterose em cima do cruzamento de fêmeas, matrizes Nelore, ou quer já usar para fazer o tricross em cima do F1 de cruzamento industrial. Olha que touro importante, destaque da derribadinha, lote 622 de R$ 12,00 por R$ 10,00 a dose, no pacote de 200 doses na ação Touro do Dia. Você não pode perder, meu amigo. Olha que oportunidade, confirma lá, Touro do Dia, vencendo a meia-noite de hoje. Começa hoje aqui no canal do Boi o terceiro De Olho nas Estrelas, evento promovido pelo Terra Pecuária em parceria com a Programa Leilões. O Paulo Horto, titular da leiloeira, mandou um recado para a gente, você vai conferir. Olá, amigos do Terra Pecuária. Chegou o grande momento, De Olho nas Estrelas 2023. Uma honra para nós, da Programa Leilões, estarmos juntos nesse que é um dos grandes eventos da pecuária brasileira. Começa agora, segunda-feira, dia 27, e a semana inteira, através das lentes do canal do Boi, do nosso aplicativo Remate Web, nós vamos estar juntos com os grandes criadores do Brasil, com os principais criatórios do melhoramento genético do país, ofertando genética de ponta. É o De Olho nas Estrelas 2023. Um abraço a Flávio Venâncio, a Isa, a toda a equipe do Terra Pecuária e agradecer a confiança de todos os criadores que estão juntos nesse grande evento. Imperdível, uma grande oportunidade. A partir de segunda-feira, dia 27, estaremos juntos, de olho nas estrelas. Bom Dia Produtor está de volta e aí na sua tela você vê imagens ao vivo de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. O volume previsto é de 8 milímetros, temperatura mínima em 19 graus e a máxima em 32 graus. 7 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora na nossa programação. Olha, o Corpo de Bombeiros confirmou ontem à tarde que foi encontrada a última pessoa desaparecida nos deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte paulista. Com isso, o número de mortes devido aos temporais da semana passada chega a 65. Vamos atualizar as informações agora ao vivo com Valdecir Cremon. Cremon, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham. O número de mortos chegou a 65, confirmados ontem, com a localização de mais 10 corpos que estavam na Vila Barra do Saí, a que foi mais atingida pelos temporais da semana passada. O Corpo de Bombeiros fez uma avaliação e agora pela manhã decide se as buscas continuam ou se serão paralisadas. Os mortos são 20 homens, 17 mulheres e 18 crianças. Essa conta chega a 55. Os números finais de 65 serão divulgados agora pela manhã. O governo de São Paulo fez um acordo com diversas organizações não governamentais e também empresas que atuam no litoral do estado de São Paulo para que elas recebam moradores que ficaram desabrigados, desalojados
em suas dependências. Um clube do Banco Itaú foi cedido pelo tempo de 90 dias e para lá devem seguir aproximadamente 50 famílias já nesta segunda-feira. Essas famílias estão alojadas em uma escola de São Sebastião, a cidade mais atingida. Entre os mortos, 64 são de São Sebastião e um é de Ubatuba, cidade vizinha no litoral norte do estado de São Paulo, que também foi atingida por forte temporal, mas que não teve deslizamentos em quantidade como São Sebastião. Nas duas cidades, choveu acima de 600 milímetros em menos de 4 dias. Isso significa 600 litros d'água por metro quadrado. E na Barra do Saí, os deslizamentos interromperam diversos trechos da rodovia que faz a ligação entre todas as cidades do litoral de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, a Rio Santos. E por isso, muitos bairros ficaram isolados. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, com o apoio do Exército e a Defesa Civil dos municípios, está auxiliando as famílias com a entrega de cobertores, roupas, remédios e principalmente alimentos. O trabalho no litoral norte de São Paulo não tem data para ser concluído, segundo disse ontem o governador Tarcísio de Freitas. As equipes da Defesa Civil e também de diversas secretarias do governo paulista vão continuar atuando na área. A recuperação da rodovia Rio Santos está entre as prioridades, mas principalmente, segundo o governo, a ordem agora é viabilizar a construção de casas para as mais de 2.500 pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas. Terrenos já foram desocupados e serão desapropriados pelo governo de São Paulo, não somente em São Sebastião, mas também em Ubatuba, em outras cidades do litoral de São Paulo, para o abrigo dessas famílias com a construção de casas. Vinícius, essa informação com mais detalhes estará daqui a pouquinho no nosso portal, o sba1.com ou canaldoboi.com. Você pode acessar e ter todas as informações do agronegócio e o que de mais importante acontece no Brasil. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Obrigado, Cremão, pela sua participação. Excelente dia para você também. 7 horas e 46 minutos, horário de Brasília. A gente segue no Bom Dia Produtor. Fala para você agora sobre os queijos brasileiros que não é de hoje, estão conquistando o mundo e não devem em nada quanto ao sabor, cheiro e textura. E o queijo da Serra da Canastra, fabricado em Minas Gerais, se destacou recentemente no renomado Guia Gastronômicos Tastes Altas, que reúne aí em um ranking os 100 melhores queijos do mundo. O queijo da Serra da Canastra ficou com a 12ª colocação, à frente de consagrados como os queijos italianos e franceses, como mussarela e também outros tipos. Outro queijo brasileiro, o de coalho, ficou na 39ª posição e o queijo Minas na 84ª colocação. Os queijos foram avaliados com notas de 1 a 5, baseados em avaliações de usuários, chefes e também especialistas do mundo inteiro. O queijo Canastra levou nota 4.7 e por pouco não conseguiu cavar uma vaga no top 10. Essa não é a primeira vez, inclusive, que o queijo da Canastra é reconhecido por premiações em rankings internacionais. Em 2022, a própria empresa elegeu o queijo da Serra da Canastra como o melhor queijo do mundo, resultado aí que gerou comemoração por parte de diversos produtores rurais e entidades governamentais de Minas. A iguaria mineira é produzida através do leite de vaca cru em cidades nas regiões da Serra da Canastra. Em 2008, o queijo foi considerado patrimônio cultural e imaterial pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Recentemente, inclusive, a repórter Rosa Cabral se embrenhou aí na produção da Serra da Canastra e trouxe para as lentes do Canal do Boi detalhes da produção dos queijos, café e doces de Minas Gerais, como você pode ver aí nas imagens. 7 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Na última década, o milho alcançou um patamar de maior cultura agrícola do mundo, ultrapassando o arroz e o trigo, sendo uma única cultura a atingir a marca de 1 bilhão de toneladas. Esse número é bastante expressivo, marca todo o cenário da produção agrícola no nosso país, principalmente puxando aí para essas culturas que vêm ganhando destaque a cada vez mais.
dos Estados Unidos, a previsão mundial para a safra 2022-2023 é que seja produzido 1,15 bilhão de toneladas de milho. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do cereal, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Este ano, o país estima colher 125 milhões de toneladas numa área de 21,5 milhões de hectares. O milho tem múltiplas aplicações, usado na alimentação humana e animal, insumo básico para a produção de carnes, ovos e leite, e vem crescendo seu uso energético para a produção de etanol. Estima-se que este ano, 15% do etanol brasileiro será produzido a partir do milho. No Paraná, o milho possui maior relevância no plantio de segunda safra, onde a cultura ocupa uma área de 2,6 milhões de hectares. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho e este ano estima colher 19 milhões de toneladas. De Londrina, Mauro Andrade. Seguindo no Bom Dia Produtor, vamos às cotações do milho, com a apuração também do CPEA. Os dados já estão aqui na tela e nós vamos observar como ficam esses números aí, como ficaram nesses números ao longo da última semana. Começando lá pelo dia 16, nós já podemos observar que a semana manteve o valor médio do milho em R$ 86,00 a saca e apresentou uma queda de 39 centavos na última sexta-feira, fechando em R$ 85,83 o valor da saca. A queda diária foi de 0,45%, a maior da semana. Já o aumento mensal foi de 0,40%. Como você observa, a gente tem dia 16 a R$ 86,24 e dia 24 a R$ 85,83, números que você pode ver de maneira mais detalhada acessando ao portal canaldoboi.com. Por aqui a gente dá sequência, são 7 horas e 50 minutos, horário de Brasília, e você já sabe que aqui todos os dias a gente leva para você os destaques da previsão do tempo. E a partir de agora você confere como vai ficar o tempo aí na sua região junto com a Júlia Marques no Agroclima. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Um ótimo começo de semana para você e para todos de casa. E o ar seco avança pelo Rio Grande do Sul. E isso deixa o tempo firme em grande parte do estado. Ainda há condições de chuva na Serra Gaúcha, litoral catarinense e em todo o Paraná, com destaque até para a região metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense. No sudeste, uma frente fria se desloca pela costa de São Paulo e reforça as instabilidades no litoral. A previsão é de acumulados altos, além, é claro, de temporais, ventanias e queda de granizo. E atenção, porque os municípios afetados devem ficar em alerta máximo. Nas demais áreas do estado paulista, sul de Minas e Triângulo Mineiro, e sem esquecer também do sul fluminense, a chuva se concentra no período da tarde e vem acompanhada por trovoadas. No centro-oeste, o dia será marcado por temporais e pancadas pontualmente fortes em toda a região, com destaque para o leste de Mato Grosso do Sul, onde o potencial para temporais e queda de granizo é bem elevado. Em terras nordestinas, o tempo firme predomina no interior e no sul da Bahia, mas a chuva vem forte no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Zecit é a principal responsável aí por essas instabilidades. No norte, alto potencial para temporais em toda a região, com previsão de chuva volumosa no Acre, Amazonas, Pará, também Amapá e no norte do Tocantins. Vinícius, daqui a pouco eu volto com previsão mais detalhada. As vendas de sêmen bovino no Brasil recuaram cerca de 9% no ano passado. É o que aponta a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. Cristiano Botelho, diretor executivo da ASBIA, disse que os pecuaristas aumentaram o abate das fêmeas e, além disso, usaram sêmen em estoque. As vendas de sêmen no mercado interno brasileiro caíram aproximadamente 9%, segundo o último levantamento feito pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Conosco, o diretor executivo da ASBIA, Cristiano Botelho,
Cristiano, vamos explicar o que ocorre no mercado. 2022 houve uma queda na venda de sêmen em geral? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Walter e telespectadores. A gente pode dizer, Walter, que a gente costuma usar a expressão não que tenha caído, o volume é tão pequeno perto do crescimento exponencial dos últimos 4 anos, a gente costuma dizer que o mercado andou de lado, ele se acomodou, né? Realmente um número menor em 9%, né? E durante a nossa live de lançamento, a gente pontuou bastante sobre isso, principalmente com a participação do Tiago, do CPEA, colocando um pouco a respeito do mercado de uma maneira geral, né? A gente tem aí um aumento do custo de produção, a gente tem aumento dos insumos, né, nutrição, saúde animal e etc., que estão diretamente ligados aí à utilização dessa genética. A gente tem um ciclo, né, de preço de bezerro, que é normal. A gente veio de um tempo de bezerros com valores altos e aí caiu o preço do bezerro. Então, aquele produtor que eventualmente estava explorando uma oportunidade de mercado, mantendo algumas fêmeas em seu rebanho para vender o bezerro caro, nesse momento da baixa do preço do bezerro, esse produtor resolveu fazer o abate dessas fêmeas que eventualmente já estavam destinadas para o abate, mas ele, por um período, e explorar essa alta do preço do bezerro, ele manteve ela, né? E, por outro lado, também a gente identifica que o produtor, nesse custo elevado de produção e nessa movimentação do mercado, ele já sabe que a inseminação é imprescindível. A gente não acredita que ele deixou de inseminar, mas que também ele tenha utilizado o sêmen que estava em estoque. E isso a gente consegue identificar também pelo gráfico dos botijões, Walter. A gente teve uma queda aí nos botijões abaixo, os botijões de 20 litros, né, que mostram novos entrantes. Mas a gente, por outro lado, teve um aumento dos botijões acima de 20 litros, que o pessoal usa para reserva genética. Então, a gente considera que essa utilização de sêmen do estoque também está demonstrado nesse aumento de quase 7% aí no volume de botijões vendidos no ano passado. Então, sim, é uma pequena queda, ou o mercado andou de lado, né? Assim dizendo, mas dentro de um crescimento, um gráfico de crescimento de 84% nos últimos 4 anos. Nos últimos 7 anos, a gente dobrou o volume de sêmen vendido, né? Nesses 4 anos e meio, 4 anos aí, a gente está falando de quase 10 milhões de doses a mais. Então, é extremamente significativo esse crescimento, né? E nada mais normal do que um ano de ajustes, vamos dizer assim, perante o ciclo, perante o custo de produção, né? Utilizando um pouco aí também de sêmen do estoque. Agora vamos falar que, de outro lado, tivemos números positivos para exportação. O produto brasileiro está permeando o mercado internacional? Sem dúvida. Além do reconhecimento da genética brasileira, o reconhecimento também do status sanitário, da segurança que hoje o Brasil tem, né, nesse status sanitário de exportação, o trabalho que tem sido feito junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, também por parte da ASBIA, a BCZ e outros delegados do Ministério da Agricultura, né, outras associações delegadas, para que esse status e os protocolos sejam cada vez mais intensos. Você imagina que de 2020 para 2021, a gente teve um crescimento de 70% das exportações. Esse ano a gente teve um crescimento de pouco mais de 2% em cima dos 70% do ano passado. Então, esses números demonstram aí esse reconhecimento do mercado
ao valor da genética brasileira, ao valor do trabalho que o produtor brasileiro tem feito, né, de melhoramento genético, e também do status sanitário. E, mais uma vez, reforçando o melhoramento genético. Aliás, isso foi pauta de conversa com o ministro da Agricultura, juntamente com a BCZ, há coisa de 2 semanas atrás, Dr. Carlos Fávaro. De pouco adianta a gente ter todo esse trabalho, esse esforço do produtor, das associações de raça, em fazer todo esse processo de melhoramento genético, se a gente não tem a condição de capilarizar esse melhoramento genético através das técnicas de inseminação, IATF, etc. Bom, você acaba de ouvir Cristiano Botelho. Cristiano Botelho é diretor executivo da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Se, por um lado, houve alguma redução, né, de 9% no volume de doses vendidas no ano passado, vale lembrar que nos anos anteriores houve um crescimento acentuado da inseminação no Brasil e da compra de sêmen. De outro lado, avançamos em 2022 mais um pouco no mercado internacional. É o resumo do que a ASBIA fez no ano passado, apurando aí o trabalho dos seus associados. Agradeço mais uma vez a entrevista do Cristiano Botelho. Walter Puga Júnior, de São Paulo. A nossa parceira Tritucap realiza a limpeza de áreas agrícolas e pastagens com rapidez e eficiência dentro do conceito de sustentabilidade, transformando o resíduo sólido em nutrientes para o solo. É um equipamento extremamente robusto, que pega desde as vegetações mais finas, né, até árvores de calibre maior, até 30 centímetros de diâmetro. Vamos dizer, uma referência boa é um palmo, ou um pouco mais de um palmo. O Tritucap é capaz de fazer uma trituração perfeita, né? Triturando essas árvores de maior diâmetro, né, você consegue triturar bem fina essa madeira, essa vegetação. Faz com que a superfície de contato aumente e, posteriormente, também aumentando a decomposição. Isso aí vai facilitar a ciclagem dos nutrientes e também uma cobertura maior do solo. O produtor vai conseguir também reter um pouco mais de umidade, vai conseguir incorporar essa matéria orgânica num solo um pouco mais arenoso. A gente vê isso em muitas áreas do Brasil, na Caatinga, no Nordeste, no Tocantins, principalmente no Pantanal também, é um solo bem arenoso. A gente consegue agregar todo esse volume de vegetação com matéria orgânica para o solo, né? A gente tem relatos também com produtores do Pará fazendo limpezas de pastagem, onde que o Tritucap ele consegue triturar toda a parte de juquira e deixando também a soqueira da pastagem, não prejudicando o pasto. E relatos de clientes aí que viu que o pasto cresceu muito mais forte, abafando essa praga que anteriormente proliferava na pastagem, a praga, juquira de modo em geral. E o capim ele acaba abafando essa juquira triturada e voltando muito mais forte. O Tritucap é um equipamento extremamente robusto, o que garante uma confiabilidade maior para o cliente, né? Nós temos clientes em várias partes do Brasil e do mundo, né? E algumas áreas de mais difícil acesso em relação à manutenção, como o Pará, Amazonas, Acre, né? A gente sabe que a gente tem algumas limitações aqui no Brasil, mas temos clientes totalmente satisfeitos porque o equipamento é um equipamento que garante o que a gente vende, né, que está falando aqui que vai fazer o resultado. É por isso que a gente garante uma manutenção confiável, né, um equipamento confiável com manutenção baixa e que o produtor pode ter certeza que ele está comprando um equipamento durável e que não vai ter dor de cabeça lá na frente. No sábado, dia 4 de março, às 12 horas, meio-dia, a nossa parceira Central Leilões traz para você mais uma oportunidade de negócios. É o 8º Leilão Caiçara Lagoinha e convidados. Vem aí
8º Leilão das Fazendas Caiçara, Lagoinha e convidados. Dia 4 de março de 2023, sábado às 12 horas. Na Fazenda Caiçara, em Angical, Bahia. 2.000 animais de corte da melhor qualidade. Leiloeira, Central Leilões. Transmissão, Canal do Boi. Apoio, Terço Leilões, Acre Oeste. Prefeitura de Angical, ADAB. Você é nosso convidado especial para participar do maior leilão de corte da Bahia. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial e eu quero lembrar que você pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e também pelo portal canaldoboi.com. Estamos ao vivo na NET Claro, canais 190 e 690 e aos finais de semana tem Canal do Boi na Sky, canal de número 241, além do Agro Canal pelo número 161. No próximo bloco você vai acompanhar aí, direto de Piracicaba, no interior de São Paulo, a edição de 2023 da Copla Campo, um evento que está sendo preparado aí no interior do estado paulista e é destaque aqui na programação do Bom Dia Produtor. Não perde. Estamos de volta com Bom Dia Produtor e aí na sua tela imagens ao vivo de Viradouro, em São Paulo. Nesse momento o céu está claro e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Volume previsto é de 10 milímetros, temperatura mínima em 22 graus e a máxima de 29 graus. São 8 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando aqui na nossa programação. Destaco para você sobre a seca na Argentina, que tem causado repercussão no mercado global de alimentos e está forçando os agricultores a reduzirem a perspectiva de colheita, o que prejudica a oferta de grãos do país. Vamos conferir uma entrevista com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, para o Agricultura BR. Todas essas questões, né, e pensando também no andamento da colheita de safra aqui no Brasil, eu converso agora ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios e participa aqui conosco ao vivo nesta sexta-feira. Cristiano, tivemos muitas informações, eu não sei ainda dizer se os dados norte-americanos que foram apresentados nesta quinta-feira frustraram ou não, de certo modo, o mercado e como que foi recebido, né, esse levantamento da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que foi um pouco mais radical no corte, normalmente não é. Como é que a Pátria Agronegócio está avaliando esses novos números de mercado, pensando na safra 22-23 e, de certo modo, na 23-24 também? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer sempre falar aqui com você e com sua audiência. Meu amigo, realmente, falando inicialmente dessa questão da Argentina, bem colocado por você, a Bolsa de Buenos Aires ela costuma ser mais conservadora, principalmente que o seu par, né, a Bolsa de Rosário, que já vinha apresentando esses cortes de safra da Argentina de forma mais precoce, e de fato o número de ontem até surpreendeu, porque foi um corte abrupto, né, passou aí de 38 para 33,5 milhões de toneladas, e faz todo o sentido, viu, Fabiano? Realmente o que a gente está vendo é que desde janeiro as condições que tinham começado a melhorar na segunda quinzena de janeiro não se sustentaram. O nível de água no solo permanece extremamente baixo nas principais regiões produtoras da Argentina. O calor, que teve uma trégua aí nesse fim de semana, voltou a temperaturas negativas, já está voltando com intensidade, as temperaturas voltam a subir acima dos 30 a 35 graus nesses próximos dias e com muito pouca chuva no radar. Então é natural realmente que a safra da Argentina caminhe muito mais para um número próximo dos 30 milhões de toneladas do que o número atual, por exemplo, do USDA, que ainda fala numa safra acima de 41 milhões de toneladas. Isso certamente vai continuar dando sustentação ao mercado, até porque para o relatório de março do USDA esse corte vai aparecer. Não vai ser trazido na mesma intensidade que as bolsas locais, mas vai acontecer mais um corte, isso vai afetar o estoque global de soja, que bem provavelmente vai cair abaixo do que tínhamos no ano passado, que já era um estoque apertado. Então, dito isso, mostra que Chicago tem uma consistência em manter os preços atuais, mas é claro que para o produtor brasileiro não basta olhar o Chicago, a composição dos preços depende de outros fatores, e é por isso que Chicago está firme e os preços estão caindo por aqui. Mas inicialmente falando da Argentina, a gente está de acordo sim com esses dados. Na nossa visão, a gente pode ainda ter perdas até mais graves, e isso vai prejudicar muito o esmagamento de soja da Argentina. Isso vai colocar o Brasil ainda mais em foco nas exportações de farelo, principalmente,
O Brasil, que já é o segundo maior exportador, muito próximo ali do que exporta os Estados Unidos, vai ganhar mais mercado, porque a Argentina não é um grande tradicional exportador de grão, e sim um exportador de farelo. Os prêmios do farelo vieram reagindo ao longo dos últimos 40 dias aqui no Brasil, e isso já é reflexo de um esmagamento muito menor lá na Argentina do que inicialmente projetado. Cristiano, e pensando também aqui na comercialização da safra brasileira. A comercialização ela segue num ritmo que nós estamos vendo já desde o ano passado, fica mais lento ainda no ano de 2023 e aparentemente o produtor adotou essa estratégia. Por enquanto, não dá para dizer que não funciona. Entretanto, nós temos outras variações no mercado, principalmente aquela que mostra que em algum momento nós vamos ter uma chegada bem intensa de produto nacional, de soja brasileira no mercado internacional. Pensando nessas questões, como é que fica o cenário para as negociações e o preço pago pela soja no Brasil, já que os prêmios já vieram para campo negativo? Realmente, o principal impacto dessa grande safra brasileira está acontecendo principalmente nos prêmios, né, que já vieram a operar no negativo entre março e maio desse ano. Há uma perspectiva que essa pressão negativa que a gente observa sobre os preços, ela tenha continuidade realmente no curto prazo, até porque a gente tem o encarecimento dos fretes também pesando na formação de preços por aqui. O que é interessante se analisar, Fabiano, é a diferença de uma quebra de safra como a do ano passado, que pegou muito mais o Brasil do que a Argentina, com uma quebra de safra que nesse ano está mais concentrada na Argentina, apesar dos problemas também observados no Rio Grande do Sul. A diferença que a gente vê é o impacto sobre o preço aqui no nosso mercado interno. Enquanto no ano passado os preços reagiram de forma agressiva durante a colheita, porque a perda era em território nacional, agora a gente está vendo só a ponta internacional sustentada e os preços aqui não conseguindo se manter, porque existe muita soja entrando no mercado. A gente deve chegar nesse fim de semana, a atualização da Pátria sai hoje, ao final da tarde, próximo aí dos 40% colhido no Brasil, o que mostra que ainda o grande volume de colheita vai chegar nas próximas semanas, colocando ainda mais pressão sobre a formação dos preços por aqui, porque as empresas estão tranquilas de que a oferta realmente vai chegar. E o produtor realmente mantendo o pé no freio, o ritmo de vendas até melhorou nas últimas semanas, até por necessidade, né, de construir seu fluxo de caixa para o operacional da fazenda, para as despesas que vão chegando, mas de fato a comercialização ainda muito atrasada em relação aos anos anteriores, e isso é mais um fator de pressão aos preços, porque o mercado entende que esse grão vai ter que vir para o mercado uma hora ou outra. Os compromissos, principalmente do 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, para quem está mais ao sul do Brasil, eles vão chegar e o produtor vai se deparar com uma taxa de juros alta para carregar esse grão para o segundo semestre, preços de armazenagem em alta também, quebra técnica, e até o próprio custo do dinheiro entre uma venda mais antecipada e segurar o grão lá para frente, coloca aí uma percepção no mercado de que esse grão vai vir para o mercado nesses próximos 3 meses, e isso é mais pressão sobre o preço. Cristiano, falando a respeito, ainda também misturando com o tema argentino, da Argentina e a Pátria, vocês estiveram presentes lá na Argentina, fizeram um tour de trabalho para ver como é que estavam essas áreas. Esses números que estão sendo apresentados agora mostram também que teve um prejuízo ainda maior, né? Claro, foi piorando o cenário na Argentina, mas chega a surpreender a equipe da Pátria Agronegócio? De fato, não surpreende, Fabiano. Por quê? Quando a gente esteve por lá, foi em meados de janeiro. Nós passamos nessas áreas e encontramos a grande maioria das lavouras argentinas em períodos de estágio vegetativo anterior a R2. Então, essas plantas estavam em início de florescimento e a grande maioria ainda em vegetativo. Então, a seca já estava consolidada e, na nossa avaliação, a safra já tinha uma perda ali entre 10 a 12 milhões de toneladas em relação à perspectiva inicial, mas que dependeria muito do clima dali em diante. E, de fato, o clima não melhorou, ele teve uma melhora por muito pouco tempo, a gente voltou, teve 2 semanas de melhora nas condições gerais da Argentina e depois voltou a cair de forma muito agressiva com temperaturas elevadas e falta de chuvas. É importante posicionar que agora 50% dessas lavouras de soja já estão nos estágios entre R3 e R6, ou seja, já na formação das vagens e a grande maioria já em enchimento de grãos. Então, nessa fase, as perdas por falta de água são mais severas. Então, é natural realmente
que esses números ainda caiam mais, porque agora é um período ainda mais crítico para essas lavouras argentinas. Muito bem, e agora, para encerrarmos a nossa entrevista, Cristiano, pensando agora nos cenários que nós temos com a soja brasileira, soja da Argentina, porque ainda que a quebra na Argentina exista, já consolidada, nós temos uma safra aqui no Brasil que ganha um recorde mesmo, independente se for 149, 150, 152 milhões de toneladas, é uma safra realmente histórica aqui no Brasil. Pensando nos dados que vão chegar ainda, os Estados Unidos que vão plantar soja ainda na 23, 24, o que pesam os números apresentados nesta quinta-feira? Isso chega a trazer algum tipo de preocupação? Porque entre prever uma safra ainda maior para os Estados Unidos e ela se consolidar, começar a acontecer, tem um espaço muito grande. Entretanto, toda a safra norte-americana é impermeada de cenários, de se colocar situações, de se prever situações que não se confirmam, né? Tem aquela questão do jogo, e isso mexe com o preço de soja. O quanto pesa esses dados do Outlook que foi apresentado na quinta-feira? Muito bem colocado, Fabiano. Realmente, entre expectativas e a realidade que vai sair dos campos lá a partir de outubro, a gente tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Mas é importante dizer que os números apresentados ontem não divergiram muito em relação à expectativa do mercado. O número de milho veio bem próximo, né? E até é importante dizer que economicamente, financeiramente, a gente vê a soja com uma certa resiliência em termos de área plantada nos Estados Unidos em relação ao milho. A relação entre os preços da soja e do milho hoje é favorável à soja, e quando a gente olha as principais análises de custos e rentabilidade, a soja ainda tem sim uma rentabilidade mais interessante do que o milho, especialmente nas regiões de produtividades mais medianas, não o top ali do coração do cinturão. Mas, de fato, por fatores de rotação de culturas, preferência do produtor e a queda abrupta que a gente está vendo nos preços, principalmente dos nas últimas semanas, o produtor norte-americano vai implementar mais milho do que soja nesse ano. Mas com um detalhe importante, a área de soja não vai cair, então um recorde produtivo, ele é sim possível diante desse cenário de área plantada. O mercado vai olhar muito ainda para esses números costumam mudar bastante até a real implementação das lavouras, principalmente o número de milho, né, que depende mais da janela de plantio, é uma janela mais curta, mais precoce a janela do milho do que a da soja, mas de fato a safra americana ela tem um potencial de colocar uma pressão também sobre os preços aí da ponta Chicago mais diretamente, porque uma safra, se começar bem e se consolidar saudável, vai colocar muito grão no mercado e é natural que os preços recuem se isso se confirmar. Mas de lá para cá a gente vai ter muita especulação com o clima e essa especulação vai ser acentuada nesse ano porque há a transição do fenômeno Laninha para o El Niño, que costuma ser prejudicial à safra americana. Então, para o produtor brasileiro agora é ficar atento também no desenvolvimento dessa safra americana e preparar a sua estratégia, olhar para Chicago principalmente, que está operando em patamares interessantes, e pensar como ele pode construir proteções para carregar esse grão que vai ficar para o segundo semestre, porque a gente pode sim ter uma mudança significativa nos patamares de preços para o segundo semestre devido a essa entrada da safra americana, que se tudo der certo, vai ter sim condições de ser uma safra recorde. E quando o assunto é produção pecuária, muitos consumidores ainda estão desinformados. Grande parte associa desmatamento ilegal com a produção do agronegócio. Visando repassar informações corretas, a Embrapa realizou um estudo para entender melhor a visão do consumidor brasileiro. O Brasil é o terceiro no ranking mundial no consumo de carne. Para entender melhor sobre como os consumidores veem a produção de carne brasileira, a Embrapa Gado de Corte, por meio do portfólio Carnes da Embrapa, realizou um estudo visando o repasse da imagem correta de toda a produção. Essa pesquisa específica foi com bovinos. Então a gente fez várias reuniões. E aplicamos questionários com consumidores, com produtores, com pessoas ligadas à cadeia pecuária, para tentar entender como que é a visão da cadeia dessas pessoas em relação ao consumo de carne.
Porque é importante que a gente tenha essa percepção de como está acontecendo, de como está sendo a visão das pessoas, para que isso seja passado também para a sociedade em geral, né? No estudo da Embrapa foram entrevistadas por meio de questionário 181 pessoas de várias idades, com destaque principalmente para a faixa etária de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos. E a gente colocou como se a pessoa tivesse 10 moedas imaginárias. E aonde ele gasta essas moedas naqueles tópicos que a gente elencou. Então a gente colocou lá 10 pontos, né? Em pontos positivos e negativos. Então, pontos positivos, ele tinha 10 moedas para colocar onde ele achava mais importante. Se a produção de carne é sustentável, ele podia pôr 1, 2, 3 ou as 10 moedas naquele ponto. Então ele ia distribuir essas 10 moedas aonde ele achava que seriam os pontos positivos. E nos pontos negativos, mesma coisa. Então, se ele achava que a pecuária tem a visão que a pecuária degrada o meio ambiente, ele ia colocar 1 moeda, 2 ou 10 naquele ponto e distribuir nesses tópicos. Com todas as estatísticas, as informações foram tabuladas e encontrados os pontos positivos e os mais negativos. Na questão de pontos positivos, o que interfere, o que faz com que as pessoas comam carne, a gente encontrou que o valor nutricional da carne é importante, que o sabor da carne é importante e depois que a produção de bovinos acontece de forma sustentável. Então, existe a percepção já que a produção pecuária de forma sustentável valoriza o consumo. E nos pontos negativos, o que a gente identificou que foram mais impactantes por consumo negativo de carne foram o preço. Então a gente sabe disso, né? A carne bovina, de uma forma geral, no mundo todo, a carne bovina é cara. Depois teve a questão que os bovinos são produzidos com a percepção, não que isso seja verdade, mas existe a percepção que o bem-estar não está muito bem adequado. Então que os bovinos são produzidos sem condições de bem-estar. Pode ser no abate, na criação, né? Então isso impacta, às vezes, aquela imagem do frigorífico, né? E o terceiro ponto é que a pecuária está ligada ao desmatamento. Então é uma coisa contraditória, né? De um lado, um ponto positivo é que a gente tem sustentabilidade na produção e no ponto negativo tem essa imagem que o desmatamento está muito relacionado com a pecuária. O pesquisador menciona que o Brasil tem um código florestal abrangente e que o produtor rural mantém a reserva legal de acordo com a lei. Um exemplo, no Mato Grosso do Sul, 20% da reserva legal deve ser mantida intacta. No Amazonas, 80%, o que demonstra o comprometimento do setor rural com o meio ambiente. O Brasil tem mais de 60% da sua área preservada, conforme o descobrimento do país, com florestas nativas. As informações do estudo vão servir como forma de disseminação de informações importantes. Éricles, a Embrapa vai disseminar essas informações, né? Isso, existe uma campanha de comunicação que é feita pelo Cicarnes, pela Embrapa Gado de Corte, pelo Portfólio Carnes, né? Então, a ideia é que essas mensagens vão para Instagram, vão para podcasts, vão para publicações, para que a gente consiga comunicar com o grande público, não só quem trabalha com pecuária, mas, como a gente comentou, isso tem que chegar na sociedade geral para que seja informado como é feita a produção, o valor nutricional, os benefícios que existe da gente consumir carne e tirar aquela pecha negativa, né, que a pecuária degrada, polui, maltrata animal, que isso não é verdade. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Em São Paulo, a produtividade da cana-de-açúcar deve ser beneficiada pelas chuvas que atingem o estado. O clima chuvoso dos últimos meses deixou os canaviais mais verdes e contribuiu para o bom desenvolvimento das plantas aqui no estado paulista. Esse cenário trouxe até um alívio para o setor produtivo sucroenergético, que sofreu com a forte estiagem dos últimos 3 anos. Veja o que disse o presidente da Copla Cana, a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, sobre o impacto das chuvas na produtividade da cana-de-açúcar. Então as chuvas vieram de bom agrado para as lavouras, tanto para as lavouras que estão implantadas, como agora que iniciou-se também o plantio. Lógico, atrasa-se um pouco o plantio, porque você vai mexer com o solo, e também a colheita deve atrasar um pouquinho se essa chuva continuar até lá.
mas isso é normal e esperamos que a gente consiga ter um bom início de safra e com essas chuvas vindo melhores, lógico, nós teremos uma produtividade melhor. A produção do Centro-Sul, que nós estamos aqui, deve estar em torno de 8 a 9% a mais do que a safra passada. Isso vai fazer com que também os produtores tenham uma rentabilidade melhor. Analisando a TR, a safra está fechando agora em março do ano passado, uma TR em volta aí de 0,16 a 0,17, muito próximo do que foi a safra passada. E essa 23-24 esperamos também que seja acima de 0,10, 0,15 o quilo da TR, uma produtividade melhor, nós teremos sim uma rentabilidade melhor dos nossos produtores. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, não esquece o nome completo e a cidade de onde você está falando. Daqui a pouco tem as ofertas da Ricardo Nicolau Leilões aqui no Bom Dia Produtor, é claro que você não pode perder, não sai daí. Bom Dia Produtor está de volta com imagens ao vivo de Cuiabá, no Mato Grosso. Nesse momento o céu está claro e a previsão é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. O volume previsto é de 16 milímetros, temperatura mínima em 24 graus e a máxima de 33 graus. Muito bom dia para você que está chegando aqui na programação. Já ouviu falar de sorgo? Pois é, ele tem sido muito utilizado aí pelos produtores rurais. Inclusive, a nossa equipe conversou com um engenheiro agrônomo que destacou os motivos do crescimento da cultura nos campos. O sorgo facilita o manejo, é menos exigente se comparado a outras culturas e até mais resistente à seca em relação ao milho. Existem alguns tipos de sorgo. A utilização é de acordo com a necessidade do produtor. A gente tem o sorgo granífero, que daí os grãos são utilizados para fazer ração, a grande maioria. Aí a gente tem o sorgo sacarino, que é utilizado para sacarose, ainda não tanto explorado, mas começando a exploração por nós, né, pelo Brasil. E a gente tem o sorgo forrageiro, que ele vai fazer tanto a silagem, quanto a gente faz cobertura vegetal para a parte de agricultura. Então, rolando esse sorgo, melhorando para a próxima cultura. De uns tempos para cá, a utilização do sorgo aumentou. Os motivos são movidos por vários cenários. O primeiro deles que a gente pode pontuar seria uma instabilidade maior climática. Então, como ele precisa de menos água para cumprir o seu ciclo todo, né, isso com milho, as empresas começaram a receber mais, então você tem armazéns recebendo, você tem essa comercialização, esse recebimento mais atrativo para o produtor, porque ele sempre planta alguma coisa pensando em quem ele vai entregar, para quem ele vai entregar. E depois a gente tem uma outra situação bem interessante que faz com que motive o trabalho, que seria a precificação. Hoje o preço do sorgo ele é muito baseado no preço do milho. O sorgo está sendo cada vez mais estudado. O granífero, por exemplo, acaba substituindo o milho como ração, barateando o custo da alimentação dos rebanhos. Porém, tem produtor questionando o recebimento do material na fazenda. Aí uma situação pontual, acredito que anual, não sei se ela vai se repetir, que seria os produtores entregaram a soja, deixaram no armazém, não fizeram a comercialização, porque, além de eles tinham essa instabilidade de variação de preço com a soja, entregaram o milho posteriormente, então o que deixou os armazéns lotados, e depois, quando chega o sorgo, na parte final, após o milho, né, porque ele é plantado depois, ele chegou após o milho, não tinha esse espaço para colocar. Então, muitos deles deixam aguardando o caminhão para descarregar 2 ou 3 dias. Isso fez com que alguns produtores comentassem que essa dificuldade gera um estresse para eles, né, porque eles precisam do caminhão na lavoura, e com isso provavelmente vão diminuir ou até zerar a área de sorgo. Essa é uma preocupação que se tem. Pensando em estrutura, infraestrutura, se a gente conseguir aumentar esse tipo de recebimento, eu acho que a gente passa por esse gargalo, e daí a gente consegue também, de novo, alavancar o sorgo e ter o sorgo como um produto aí a ser escolhido pelo produtor também. O sorgo tem alto potencial na indústria alimentícia, pelo seu alto valor nutricional. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Com o consumidor cada vez mais exigente, o mercado de fertilizantes 100% orgânicos tem crescido no Brasil. Você vê informações agora sobre uma startup do Paraná que lançou um desses produtos na Smart Farm, evento idealizado pelo IDR Paraná. Londrina, por meio da Cocriagro, está criando um ambiente favorável para o desenvolvimento de startups e empresas digitais para solucionar problemas no agro e trazer novas tecnologias. Ao meu lado está Guilherme Pereira, ele é CEO de uma empresa que acabou de registrar um produto, um fertilizante agrícola orgânico. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Guilherme, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho a história da tua empresa e o produto que vocês desenvolveram. Quando a gente fala da Agropera Orgânicos, a gente está falando de biotecnologia de precisão. A nossa empresa desenvolveu um fertilizante 100% orgânico, registrado hoje no Ministério da Agricultura. Nós oferecemos ao produtor em uma embalagem mais de 17 macros e micronutrientes totalmente orgânicos para ele produzir a soja, o milho, o feijão ou a pastagem dele. E hoje esse viés de sustentabilidade é uma exigência do mercado e uma exigência do consumidor. Com certeza, Mauro. Cada vez mais as pessoas querem saber de onde está vindo o alimento delas. A rastreabilidade está falando muito alto nesse momento no nosso mercado. Então, o produtor que estiver usando um fertilizante 100% orgânico vai poder mostrar para o consumidor final da onde está vindo o seu próprio alimento. Guilherme, para finalizar, essa tecnologia ela traz vantagens produtivas e econômicas? Com certeza, Mauro. A gente oferece ao produtor a possibilidade de incrementar a produtividade com um produto 100% orgânico. E a tecnologia já passou pela avaliação da pesquisa, institutos renomados? Com certeza, a validação dos nossos produtos foram feitos em centros de pesquisas agronômicos. Então a gente tem cases espalhados por todo o Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Goiás, aqui no Paraná também. E a gente está de portas abertas para receber o produtor e apresentar a nossa nova tecnologia. Ok, Guilherme. Obrigado pelas informações e sucesso aí na sua caminhada. Muito obrigado e um abração para vocês também. Então é isso, olha, moçada nova, integrando aí o agro brasileiro, trazendo ideias, trazendo novas tecnologias para o avanço do setor em termos de produtividade e principalmente de sustentabilidade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Seguindo aqui no Bom Dia Produtor, vamos até a nossa redação conversar com a Paloma Ortega, que traz informações sobre o andamento da colheita da soja no Mato Grosso. Paloma, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Bom Dia Produtor. Isso mesmo, semana passada eu trazia os dados aí em relação ao avanço da colheita na região do Mato Grosso e agora trago uma atualização para quem está nos acompanhando. Os agricultores da região do Mato Grosso colheram 76,27% da área de soja na safra 22/23, um avanço semanal de 16,24%. Percentuais aí. O índice segue à frente da média histórica, que é 70,61%, segundo dados divulgados aí pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, na última sexta-feira, dia 24. Já o milho segunda safra, que é semeado imediatamente após a colheita da soja, no estado tem 72,66% das lavouras plantadas com trabalhos atrasados ante os 82,74% de um ano antes e 78,73% da média histórica. No caso da soja, 78,15% das áreas estavam colhidas no mesmo período do ciclo anterior, quando o plantio da oleaginosa havia sido mais acelerado e a colheita, por consequência, também. Então, esses foram os dados divulgados pelo IMEA na última sexta-feira, que traz aí como está sendo a colheita na região do Mato Grosso. Vinícius, volta com você. Desejo a todos que nos acompanham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana também. E quem tiver mais dúvidas aí pode acessar o nosso portal sba1.com. É com você.
Valeu, Paloma, obrigado pela sua participação, excelente dia para você. Criadores de peixe de Mato Grosso do Sul estão apostando em novas técnicas de produção e gestão para o aumento da produção e também para a conquista de mercado. Com o apoio de recursos financeiros públicos, como os do Plano Safra, os negócios estão sendo ampliados e os primeiros resultados já começam a aparecer. O estado de Mato Grosso do Sul, inclusive, vem se destacando muito na cadeia produtiva aí da piscicultura, recebendo subsídios do governo para o investimento na atividade. Muita coisa vem mudando aí ao longo dos anos, muitos produtores trocando o ramo das atividades para poderem investir, inclusive, na piscicultura, na garantia aí de que o serviço tem recebido todo esse apoio e esse espaço. O Senar também tem ido a campo junto com esses produtores para fazer toda a avaliação, todo o trabalho para ajudar no investimento dessas atividades. Nós vamos acompanhar uma reportagem que foi preparada pelo José Cunha, falando sobre esse assunto, trazendo todos esses destaques sobre como anda o setor da piscicultura aqui em Mato Grosso do Sul. Vou destacar para você também informações. Daqui a pouco a gente vê essa reportagem. Vamos acompanhar o destaque do portal sba1.com para vocês. A reportagem está pronta? Vamos exibir então? O José Cunha traz para a gente todos os detalhes. Elevar a produção de peixes para 55 mil toneladas. Esse é o objetivo de Mato Grosso do Sul para o setor da piscicultura em 2022. O estado já é o maior exportador de tilápia do país. Só no ano passado foram mais de 16 milhões do volume total de 53 milhões e 700 mil abates, gerando uma receita superior a 6 milhões e meio de dólares, fora a produção de outras espécies. Mas como é que a piscicultura vem se desenvolvendo por aqui para alcançar essa meta? Bom, a piscicultura ela é uma atividade aqui no nosso estado muito privilegiada e ela vem crescendo ano após ano, né? Nós temos aqui basicamente 16, 17 indústrias de processamento, que seriam frigoríficos, né? Espalhadas, né, pelo nosso estado. A extensão territorial ela é grande e a produção ela se concentra em duas regiões. Mato Grosso do Sul tem uma característica que possui duas bacias hidrográficas, né? Bacia do Rio Paraguai e Bacia do Rio Paraná. Ali dentro da Bacia do Rio Paraná é muito produzida a tilápia, né? Então é a região mais que pega o leste e sul do estado, então divisa com o estado de São Paulo, divisa com o Paraná. E ali a tilápia ela vem sendo produzida, né? Desde ali de 2005, 2010. Vem crescendo a sua produção, vem crescendo o número de produtores, vem crescendo o número de indústrias voltado especificamente para a tilápia. É o carro-chefe da piscicultura sul-mato-grossense, é a tilápia. E na região norte e oeste, a gente tem a bacia do Rio Paraguai, né, que absorve grande parte do Pantanal. Nessa região, a gente tem uma característica que não pode ser produzida peixes que não são encontrados naturalmente. Então, por exemplo, a tilápia ela não é um peixe encontrado naturalmente na bacia do Rio Paraguai e ali ela é proibido o cultivo. Então, nessa região a gente tem um fator positivo de criação de algumas espécies como pacu, pintado, curimba, piau, lambari, com algumas aptidões diferentes, tanto para consumo como para isca viva também, que é utilizada na pesca aqui no nosso estado. Com aproximadamente 1.400 produtores ativos em uma área de cerca de 2.500 hectares de lâminas d'água em tanque escavado e mais 1.800 unidades de tanques redes, o estado tem hoje uma produção diversificada. É uma produção diversificada. Esses 16, 17 indústrias instaladas hoje têm um potencial de produção de abate diário de aproximadamente 180 toneladas dia de processamento. Estamos numa projeção de expansão para o ano de 23, 24, para isso passar para 270 toneladas dia de abate. A piscicultura do nosso estado ela sempre teve um olhar muito positivo. Então, tanto a produção como a pesca também ela vem sendo trabalhada com regramentos, com controles, né? Sempre pensando na sustentabilidade da atividade, sempre pensando na longevidade dessa atividade produtiva.
E é pensando nesses fatores positivos, responsáveis pelo crescimento e o fortalecimento da atividade, que os piscicultores do estado têm buscado formas para rentabilizar melhor o negócio. Aqui em Dourados, essa propriedade com 8.500 metros de lâmina d'água produz aproximadamente 4.000 quilos de peixes entre pintado e patinga. A dona Valdenice é a proprietária. Dona Valdenice, há quanto tempo a senhora já está na atividade e como é que a senhora fez para se tecnificar e chegar no nível de produção que a senhora tem hoje aqui? Eu dei início aqui em 2014. Um tanque só, e depois eu gostei da atividade, então tive uma ajuda por parte do pessoal do Senar, que tem me acompanhado e me dado orientações, né? E aí então foi construído mais 4 tanques e cheguei nessa produção que nós estamos hoje. Essa produção é produção anual. Hoje a senhora está produzindo basicamente patinga e pintado. Por que a senhora escolheu essas espécies para produzir? Ela é mais adequada aqui para a sua região? É mais adequada. Eu achei assim, eu me adaptei bem com elas, né? Com essa variedade de peixes. Então gostei de trabalhar e continuo com ela até hoje. Com a expansão da produção, Dona Valdenice precisou buscar aporte financeiro para investir e custear as despesas. A opção foi um financiamento através de programas do governo, como o Plano Safra. No início eu fui com recurso próprio, depois como foi aumentando mais, né, a produção, às vezes eu pego assim um custeio, né, mediante o Banco do Brasil e vou levando, né? Porque o custo também é um pouco alto, né? Então eu até produzir, até ficar ao ponto de venda, eu, né, procurei esse recurso e tenho trabalhado com ele até hoje. Mas para conseguir a liberação do dinheiro, a produtora precisou montar um projeto e, além disso, ter todas as licenças exigidas pelos órgãos ambientais. Somente após o cumprimento dessas etapas, o recurso foi liberado. Foi feito um projeto e consegui levar, consegui a licença, né, lá do IMAM e fiz tudo certinho com as exigências que eles pediram, né? Eles visitaram a propriedade, me deram autorização, saiu a licença. Então essa é uma documentação também exigida, né, do próprio banco para a gente conseguir esse custeio. Então é tudo certinho, legalizado, licenciado, né? E aí deu certo. Com a atividade em pleno desenvolvimento, a produção aumentando, o mercado do pescado se aquecendo e a proposta do governo de trazer mais indústrias para Mato Grosso do Sul, Dona Valdenice espera confiante alcançar novos mercados. Eu vejo assim que tem crescido a produção, né? E pode-se até melhorar mais, aumentar, mas isso aí vai depender também, a gente produzindo, a gente tem que ter para onde mandar esse peixe. Então, o que a gente precisa? Eu espero ainda na piscicultura, né, que a melhora da comercialização, né, que a gente pode criar com segurança, porque é difícil você criar, aumentar essa produção e depois você não ter para onde mandar essa produção. Então é importante, né, a gente espera que para o futuro o comércio seja melhor para que a gente possa investir mais. Começa hoje e segue até quinta-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo, a edição 2023 do Coplacampo, o evento promovido pela Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, com foco institucional, tecnológico e de negócios para o homem do campo.
Vamos ao vivo até Piracicaba conversar com o repórter Gustavo D'Angelo. Gustavo, o evento já começou, como que está a movimentação por aí? Bom dia. Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a abertura oficial do Coplacampo 2023 ocorre daqui a pouquinho, às 9h30, com a presença da diretoria e também de autoridades e a imprensa. Mas a movimentação por aqui, como vocês podem ver, já é intensa do pessoal que vai participar do evento. Já começa a chegar também os expositores, né? O pessoal das empresas que vem trazer suas tecnologias, aqui demonstrar os serviços e produtos. Já estão chegando de grãos da Coplacana, localizada na rodovia do Açúcar, quilômetro 157, em Piracicaba, de onde eu falo ao vivo e onde será realizada a 9ª edição do Copla, que está na sua 9ª edição em 2023 e tem início hoje e segue até quinta-feira, como você disse, ô Vinícius. O Copla é o maior, mais tradicional evento da Coplacana, a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, e tem a proposta de facilitar aos cooperados e produtores rurais o acesso a produtos, serviços e tecnologias para o campo, além de proporcionar condições em negócios. Portanto, é um evento muito aguardado por todo o setor produtivo. Durante esses 4 empresas que estão presentes aqui apresentam novidades, soluções personalizadas e condições especiais para as necessidades de cada produtor. A expectativa dos organizadores é movimentar cerca de 500 milhões de reais em negócios por meio de mais de 100 expositores participantes. A entrada aqui no evento é totalmente gratuita, então você que está passando aqui pela região, vale a pena esse evento, ou então acompanhe tudo aqui pela programação do Canal do Boi, porque a nossa equipe vai estar por aqui durante esses 4 dias, trazendo todas as informações e as novidades do Coplacampo 2023. Vinícius, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Bom evento para você. Excelente semana. 8h50, horário de Brasília, fala para você sobre manejo nutricional correto, que é essencial para o bom aproveitamento do rebanho. A nossa equipe visitou a Fazenda Pecuária BR, vitrine de tecnologia na produção de bovinos, e mostra para você como o manejo correto da silagem pode aumentar o peso do rebanho. E hoje a gente está aqui na Pecuária BR novamente com o pessoal da Multiforma Sementes, porque a gente está acompanhando desde o início do plantio desse consórcio, né, o sorgo com a mombaça, né, Stephanie? E a gente já mostrou como é que foi o plantio, o desenvolvimento da planta. E hoje a gente veio aqui porque o pessoal está fazendo o corte, né? Isso, hoje está feito o primeiro corte e nós viemos com nossa equipe técnica para acompanhar esse primeiro corte, as máquinas, alinhamento e fazendo o corte para colocar diretamente no coxo para o animal. É importantíssimo o tamanho exato da planta para o corte e também a altura do corte também para que ela possa ter uma rebrota consistente, né, Estela? Claro, por isso é importante nosso acompanhamento aqui. Até então a planta ela tem que ter altura porque o produtor precisa aproveitar essa matéria verde, né, para colocar no coxo do animal, e a gente precisa lembrar que tem que ser respeitado o meristema apical da planta, porque se cortar demais ali, baixar ela demais, ela não vai ter aquela rebrota alta que vem para a gente depois aproveitar essa matéria, né? Não vem como a gente gostaria que ela viesse. Agora você falou no corte no tamanho exato para colocar no coxo para o animal. Esse que está sendo cortado aqui agora vai ser colocado diretamente no coxo, dessa forma, verde, saiu daqui e já vai para o coxo. Isso, exatamente. Vai ser colhido aqui, feito o corte e já vai direto para o coxo. Nós vamos ali mostrar ainda para vocês esse acompanhamento, tudo, dessa pastagem sendo colocada diretamente no coxo para o animal. Perfeito, Stephanie. Então vamos lá mostrar para o pessoal que está em casa como é que vai ser a hora que colocar esse alimento ali para os animais no coxo. Vamos lá? Vamos. Mas espera aí, antes de nós mostrarmos a silagem colhida lá no pasto sendo colocada no coxo para os animais, a gente precisa mostrar algo muito importante. Então, agora nós estamos aqui, né, no barracão. Eu estou aqui com a Stephanie, com o Mikael. O Mikael vai mostrar para a gente um processo aqui que é necessário para obter o tamanho exato da massa orgânica que vai ser colocada no coxo. Como é que é feito esse processo aqui, Mikael? Então, Zé, esse processo ele é feito para identificar as partículas da silagem.
Então, por isso que nós faz esse processo que chama das peneiras, né? As peneiras de Penn State. E daí nós pega aqui e faz a seleção. Nós pesa. Então, eu vi que tem uma balancinha aqui. Tem uma quantidade exata para você poder fazer esse... Por que precisa pesar? Geralmente nós pesa porque nós temos um cálculo final para pegar a porcentagem desse material que nós faz esse análise. E geralmente entre 500 gramas ou 300 gramas é o ideal para fazer esse processo. Tá, e como que é o processo agora, já separado aqui? Então, daí nós pesa ele, né? Já fez a pesagem, tudo certinho. Nós joga nas peneiras. Nós faz forma de 5 vezes e 2 voltas em cada lado. São 4 peneiras. A primeira com 19, a segunda com 8 e a terceira com 4 milímetros. E a última é o fundo. O Micael explica que a primeira é o que o gado seleciona no coxo e não consome. O ideal para o consumo é o que fica entre as peneiras de 8 e 4 milímetros. E o que fica por último, no fundo, o gado até consome, mas não para no rumen. Após esse processo, cada parte é pesada separadamente para que se saiba o percentual de aproveitamento da matéria orgânica e se a máquina que faz o corte precisa de regulagem ou não. E agora a gente está aqui no piquete, aqui os animais estão esperando, o caminhão está ali colocando a matéria orgânica no coxo para os animais. Stephanie, agora finalizou o processo, é só o animal fazer a parte dele, né? Isso, agora o alimento está sendo servido, né, para o gado. O momento final aqui, né? Já foi feito o corte, acompanhamento. Agora foi servido aqui a nossa mombaça, né? Foi feito o corte junto com o sorgo para o animal tá podendo adquirir o peso, é o processo final, tá tudo. Agora é só o pecuarista, agora é só o boi engordar e o pecuarista ganhar o dinheiro. Isso, exatamente. Agora é só colher os frutos dessa produção aí. As exportações de trigo da Rússia têm sido menores em fevereiro por conta das tempestades que atrasaram os embarques via Mar Negro, mas os preços continuam cedendo no exterior. De São Paulo, informações ao vivo com Walter Puga Júnior. Puga, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, de fato, a consultoria agrícola Sobe-Econ reduziu suas estimativas para exportação de trigo russo neste mês, e a redução é acentuada em de 300 mil toneladas. Caiu para 3 milhões e 400 mil toneladas em virtude justamente das fortes tempestades que retardam aí o percurso ao longo do Mar Negro, né? As exportações estão mais lentas, é verdade, a pressão do trigo russo sobre os preços no trigo no mercado global pode ser aliviada, mas é um pouco preocupante. Aliás, os preços desabam, né? Mesmo o analista, né, Andrei Sizov, ele é da Sovecon, ele diz que o alívio que se tem hoje no mercado de trigo, com a queda dos preços em geral, não vai durar muito não, porque as exportações devem permanecer altas no primeiro semestre de 2023, com uma safra recorde que passa aí 104 milhões de toneladas. Veja, é muito trigo. Em meados de fevereiro, as exportações de trigo da Rússia recuaram bastante, elas caíram de 900 mil para 700 mil toneladas devido a esse clima desfavorável, né, na região. O aviso de uma tempestade foi novamente emitido no dia 20, depois, no dia 22, as condições climáticas afetaram as vendas que estavam sendo realizadas por comerciantes russos, né? Resumindo, há um volume de exportação previsto para o mês de 3 milhões e 400 mil toneladas, mas vale lembrar, isso ainda excede a média de exportação dos últimos 5 anos. Portanto, a expectativa é de que nós tenhamos aí pressão sobre os preços do trigo. E mesmo com essa redução de exportação que ocorreu agora em função dos problemas, né, climáticos, o trigo negociado lá em Chicago fechava no menor valor deste ano, com discussões sobre esse acordo aí no Mar Negro. É que vence dia 19 de março agora aquele acordo para escoamento de trigo via Mar Negro com a Ucrânia. E esse acordo já
tem indicações de que será renovado. Já foi renovado para 120 dias, vence agora em 19 de março e, em seguida, deve ser renovado novamente. Se o trigo sai pelo Mar Negro, o mercado será abastecido e os preços devem continuar sob pressão. Aliás, na Bolsa de Chicago, na última sexta-feira, os contratos de trigo para maio, que são os mais negociados no pregão, caíram quase 4%. Alguns vencimentos, em alguns momentos, chegaram a cair 3,83%, voltaram para a faixa de $7,21 por bushel, a menor cotação desde o início de 2023. Essa forte queda tem relação com o início dessas conversações para a renovação do acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos pelo Mar Negro. Na sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin, inclusive, conversou com o presidente da Turquia sobre a prorrogação desse pacto mais uma vez. A notícia foi destaque na agência Reuters, agência internacional de notícias. O acordo foi renovado, vou lembrar, por 120 dias e agora pode ser prorrogado a partir de 19 de março. A Turquia, junto com a ONU, participa das negociações para a formulação desse acordo desde julho do ano passado. Agora, Elcio Bento, que é analista de safras e mercado, consultoria que atua muito apurando os mercados de trigo no Sul, diz que a notícia em torno do acordo é um fator de baixa para as cotações, no entanto, ele classifica essa amplitude da queda como muito exagerada. O fato é que o mercado continua trabalhando com trigo em baixa e não é diferente no Brasil. Tome nota, porque no Brasil, segundo o CPEA, trigo no Paraná era negociado na sexta-feira a R$ 1.639,69, vou repetir, a R$ 1.639,69, praticamente R$ 1.640 por tonelada, uma queda de mais de 1,5% no indicador CPEA. No mês, o trigo perde 0,68% no indicador CPEA. Já o trigo negociado no Rio Grande do Sul, em média a R$ 1.460 por tonelada, tem uma alta na sexta-feira de 0,14%. Agora veja, no Sul, mesmo com essa alta na última sexta-feira, que foi pequena, no mês, trigo perde no Rio Grande do Sul, em média, mais de 1,30%. Bom, uma demanda muito lenta por trigo no Brasil, e isso está sendo pressionado ainda mais por uma razão: a necessidade de produtores, de cooperativas, de liberar espaço de armazenagem para a chegada mais intensa agora da safra de verão. Apesar desse cenário, os preços do trigo até que sustentavam na semana passada, mas vale lembrar que o valor pago ao produtor voltou a subir, segundo o CPEA, entre 10 e 17 de fevereiro, no Rio Grande do Sul, quase 0,60%. Agora, em Santa Catarina, a alta foi menor, foi de 0,25%. Há uma certa estabilidade também no Paraná, mas o fato é que os preços do trigo devem continuar sob pressão. Produtor, de olho na informação. É com você, Vinícius. Tá certo, Puga. Obrigado pela sua primeira participação aqui no Bom Dia Produtor. Até daqui a pouco. Vou para mais um intervalo comercial, mas antes quero lembrar que você pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e também pelo site canaldoboi.com. Estamos ao vivo na NET, claro, canais 190 e 690, e todo final de semana tem Canal do Boi na Sky, canal de número 241, além do Agro Canal pelo número 161. No próximo bloco a gente continua falando de bons negócios, é hora de conversar sobre o De Olho nas Estrelas, que começa hoje aqui no Canal do Boi, com Marcelo Corrêa, da Nelore Pintado, assessoria, e o William Andrade, da Programa Leilões. Bons negócios pelas lentes do SBA, é claro que você não pode perder, não sai daí. Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Petrolina, no Pernambuco. Nesse momento, céu claro, e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. O volume previsto é de 10 milímetros, com temperatura mínima em 24 graus e a máxima de 25 graus. São 9 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. De hoje até sexta-feira, você confere aqui no Canal do Boi o terceiro De Olho nas Estrelas. O William Andrade, da Programa Leilões, e o Marcelo Corrêa, de Assunção, da Nelore Pintado, estão nos estúdios e trazem para a gente mais informações. A gente vai conversar ao vivo com eles a partir de agora. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Brasil, que está ligadíssimo conosco, pelas lentes do Canal do Boi, pelo SBA aqui. E hoje nós vamos iniciar o Olho nas Estrelas, o primeiro evento dessa semana, uma semana maravilhosa aí, de hoje até sexta-feira, Nelore Pintado, e vamos ter Cindy também. Então, dos maiores criatórios do Brasil, vai estar essa semana conosco aqui pelas lentes do Canal do Boi. Quero mandar um grande abraço para o Flávio Venâncio, nessa ideia maravilhosa que ele teve,
dessa montagem, né, desses criadores, que ele atende também durante o ano, né, o ano todo ele atende todos os criadores, mas parabéns por essa iniciativa. Então essa semana é uma semana recheada de vários leilões, né, com muita qualidade, e eu tenho certeza que vai ser sucesso mais uma vez esse ano, o leilão Olho nas Estrelas. Bom dia amigos produtor, bom dia Vinícius, bom dia William. Você falou tudo, né, William? Começando hoje com o Nelore, e vai ter todos os tipos de leilão possíveis, assim, até embrião. E na minha parte, para falar do Nelore Pintado, é a terceira edição, dessa vez muito mais pintado, e com animais de destaque aí no cenário nacional. Embriões, prenheses, touros de centrais e doadoras, bezerras. Um leilão completo, né, William? Leilão completo, né, Marcelo? Vai ter aspiração também, vai ter prenhesas, né, vai ter embrião, né, de Nelore pintado, então já está aí já mostrando aí. Então vai ser uma semana aí maravilhosa para o Brasil todo, tá ligado? Ontem eu já estava assim, vários criadores me disseram, você vai estar em Campo Grande, você vai estar em Campo... Vamos estar lá. E vai ser uma semana excepcional, começando a partir de hoje, né, a partir das 19 horas aí pelas lentes do Canal do Boi, Marcelo. É isso aí, essa sacada do Flávio foi um estouro. Conseguiu unir todos os criadores aí de zebu, digamos assim, para trazer o que tem de melhor. Então, tem muita coisa boa, vocês não podem perder, tá? Marcelo, e hoje nós vamos vender 35 lotes, eu vou te falar, dos maiores criatórios do Brasil, né? O pessoal já está recebendo o catálogo, entra no site da Programa Leilões, né? Já está lá o catálogo prontinho com os links dos lotes, tá todos os vídeos, né? Fica ligado conosco. Hoje já 35 lotes, novilhas, bezerras, doadoras, fica ligado hoje, os maiores criatórios do Brasil, já inicia hoje, Marcelo. Um gadão, hein? Que show, que show. Tá na tela, tá passando uma progênie lá dos amigos lá dos Carvalim. E eles que estariam... tudo, Marcelo! Eles que estarão aí também na assessoria, tanto do gado branco quanto pintado, que é amigos, parceiro. Tá aí a Estrela, um animal que o Ângelo vai vender uma prenhez com retinto. Essa que é uma das melhores filhas do Pão de Ló que eu conheço, que vem do criatório da V3. Uma reis muito perfeita, muito pesada e com essa pintura linda. Então, a gente falar aí do Nelore Pintado, eu vou passar o dia aqui comentando com vocês. Estou muito satisfeito com essa edição, essa terceira edição. Aí a filha do Druso, de um amigo, sócio meu, da Fazenda Eldorado, seu Augusto e Dona Geralda Coqueiro. Eles que têm um touro junto comigo na Central, Taguru, estão trazendo uma reis prenha, uma novilha... Aí uma vaca jovem, né, que tá prenha do Ion e tá trazendo para abrilhantar mais essa edição. Então, voltando a falar, os criadores, William, abriram a porteira e colocaram o que tem de melhor. Olha esse animal branco, olha aí. Olha que maravilha, né? Não tá tendo o que falar, todo mundo abriu a porteira, graças a Deus deu certo esse leilão. A ideia foi muito boa. Agora estamos com o programa. Um abraço para o Paulo Horto aí, que essa competência que é a leiloeira e a sua equipe. E com certeza vai ser show. Um gadão, Marcelo. Realmente, as assessorias, todas as assessorias, né? Tá Carvalho Assessoria, você também, junto com a Dueto, não mediu esforços para escolher os melhores animais para essa semana aí de Nelore Pintado e Cindy, né? Então, dos maiores criatórios do Brasil, que você falou, né? Reunir aí essa quantidade de criadores num só evento não é fácil, não. Não é fácil. Só o Flávio Venâncio mesmo conseguiu isso aí. Parabéns, Flávio Venâncio, mais uma vez. Né? Essa junção de criadores aí, uma semana, né? De mais de 80 criatórios, né? Que vai participar essa semana, né? Então fica ligado conosco aí que está recheada aí a semana de Olho nas Estrelas. Essa é a vantagem de ter um leilão com vários donos. Você vai pincelar o que você tem de acasalamento, gosta de animais que você gosta de usar, e você
ter de vários criadores, tanto que você procurar no gado branco aí os com maiores índices da BCZ, como da melhor raça, da melhor habilidade materna, e no pintado não é diferente. Você vai ter aí dos principais criadores do Brasil e aqueles que estão entrando, chegando com força, mostrando a competência, o gosto, o trabalho. Como eu vim falando aí, ó, o Ângelo da OT entrou no Cindy, ganhou pista, agora vamos ter pista de pintado, com certeza ele vai ter um animal premiado lá, que eu dei uma passeada na São João e vi animais de super destaque lá. Fico muito contente de estar junto com a equipe da programa, com a Terra Pecuária, aqui no Canal do Boi, e participar de um leilão aí, como trazendo um animal do Hélio Correia e também como assessor. Mais uma na tela aí, ó, Fazenda Everest e Moser MSA, Nelore MSA. Um animal que veio do criatório lá dos Carvalhinho, essa que tem o sangue da faixa, um dos grandes destaques do Nelore pintado de preto. Reis que está parida e inseminada do Moderno, que foi recordista de preço no macho, e vai ser vendida 100%. 100%. Para tudo, Marcelo. Aí é destaque, hein? Mandar um grande abraço para o Everest, Fabiano e o Moser. Eu tive lá na fazenda deles, lá em Uberaba. É um craque, hein, Marcelo? O pessoal para criar lá. Instalações muito boas. Parabéns, Fabiano. Parabéns, Moser. Um gadão, um plantel que estão fazendo maravilhoso, o Marcelo. É isso aí, ó. Na tela agora o grande gladiador. Gladiador que é sociedade da família Carvalho com a Agrozeb, o Adriano Garcia, ele que é um parceiraço nosso, desde o primeiro registro da BCZ, no Nelore Pintado, o Adriano está aqui, parceiro do Hélio Correia, parceiro meu, Marcelo, uma pessoa que eu gosto muito. Eles vão vender 50% do gladiador, ele que já está na Cemex, touro de Central, e vai ter a chance de adquirir 50%. Maravilha. Queria pedir para o Vinícius colocar alguns lotes que nós vamos vender hoje, né? Vai a pregão hoje. Se a Teca puder colocar para nós lá o lote 2, o lote 3, só o pessoal do Brasil todo já viu o que nós vamos mostrar hoje, né, Marcelo? Né? Se puder já mostrar para nós aí. E o pessoal tá chegando em Campo Grande, viu, William? Tá todo mundo chegando aí. Hoje eu já falei aí com o Ricardinho Carvalho, mandar um abraço. Marcou presença aí 7 horas, já marcou comigo. Não, vamos que o leilão vai estar arrebentando. Não, vai ser sucesso como foi os anos anteriores. Eu tenho certeza que, mais uma vez, o Olho nas Estrelas vai ser sucesso novamente, né? Então tá aí. Maravilhoso leilão hoje. Pessoal, fica ligado conosco a partir das 19 horas pela lente do Canal Rural, do Canal do Boi, né? Retransmissão da Remate Web. Marcelo. É isso aí. Na tela tá o pintado aí, a idolatria. Reis, mãe do Moderno, que vai vender pacotes de embrião pela V3 Genetics. Enquanto não chega o pintado o Nelore padrão, que a gente vai estar ofertando hoje, eu vou narrando aqui esses animais pintados de preto. Aí, essa vaca tá arrebentando. Uma das doadoras hoje do V3 Genetics e o V3, o João Antônio, mandar um abraço para ele. Mãe do Moderno, que já passou na tela, um animal que foi vendido no leilão Naviraí Camparino e recordista de preço na raça Nelore Pintado. Essa vaca está produzindo muito bem. Então, a V3 Genetics aí, mandar um abraço para o Lincoln, para o Washington, eles que estão participando junto e mandando esses pacotes de embrião. Olha o Moderno aí. Hoje Maquinão, o Moderno é metade do Everest, ó. Maquinão, hein? Será que o Everest compra Olha lá, na aí, tela. Ó. Aí na tela aí, ó. Olha o que vai ser ofertado hoje, ó. Isso é da genética aditiva, né? Linda bezerra, hein, Marcelo? Linda. Os maiores plantéis do Brasil hoje vai estar ligado conosco, né? Vai estar Camparino, vai estar o Zoller, né? Vários criatórios hoje, né? Guadalupe, né? Vários criatórios hoje ligados conosco, já começando o Olho nas Estrelas, né? Vai estar o Ônibus, vai estar Fazenda Reata, né? Doutor Renato, boiadeiro.
Então fica ligado conosco hoje aqui pelas lentes do Canal do Boi. Grande leilão, o Olho nas Estrelas, terceira edição. Parabéns a toda a equipe envolvida. Participação de vocês aqui no Bom Dia Produtor. Bons negócios aí, excelente dia para vocês pelas lentes do SBA. Então fica o convite para o pessoal de casa a acompanhar e fazer bons negócios. São 9h19, horário de Brasília. Por aqui a Júlia Marques volta trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. A Júlia que sempre aparece por aqui destacando para a gente como fica o clima aí na região, na sua região. Inclusive você pode participar também no quadro Você no Agroclima, que é onde você deixa aí o seu pedido para saber como vai ficar o tempo aí na sua região. Júlia, é com você. Estou de volta e Vinícius, agora trago mais informações sobre essa chuvarada no centro-sul do país. O final de semana foi marcado por chuvas fortes nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Produtores têm enfrentado solo úmido e altos volumes de chuva que dificultam as colheitas de soja e milho nessas áreas. A frequência dos temporais tem sido comum nesta época do ano. E olha só essas imagens. Uma pessoa foi atingida por um raio em uma lavoura de cana-de-açúcar em Ivaté, no Paraná. Infelizmente, ela acabou falecendo. A cidade foi atingida por 24 raios que alcançaram o solo. Ainda há previsão de temporais, portanto, atenção nas lavouras. Quando um temporal aparece, procurem abrigos, não fiquem embaixo de árvores e, caso esteja numa tempestade de raios sem possibilidade de abrigo, o ideal é ficar abaixado para não ser o ponto mais alto suscetível à descarga elétrica. A chegada de uma frente fria neste início de semana coloca todo o Paraná e leste de Santa Catarina em alerta máximo para chuvas fortes e volumosas. Tem potencial aí de transtornos como alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Alerta máximo para o litoral do Paraná, devido à formação de uma baixa pressão e à presença da frente fria que leva chuva muito volumosa até a quarta-feira. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul passa por uma longa estiagem, com cerca de 300 municípios decretando estado de emergência por conta dessa condição. As lavouras não têm umidade suficiente para o desenvolvimento. Quebras são milionárias em diversos pontos do estado. A chuva até cai de maneira muito isolada, mas é insuficiente para reverter a situação hídrica. As temperaturas altas e a alta incidência solar também prejudicam as lavouras, como a de morango, no estado gaúcho. No sudeste, a chuva forte e muito volumosa está associada também pela passagem da frente fria. Apesar do mapa não mostrar, por ser mais isolado e referenciado no litoral, o volume fica na casa dos 100 milímetros na Baixada Santista, litoral e sul, e em torno ali de 80 milímetros no litoral norte. A situação preocupante, dado aí o solo encharcado e potencial de chuvas fortes, com novos perigos de alagamento. Enquanto isso, a frequência de chuva e os altos volumes têm diminuído o ritmo das atividades de colheita em São Paulo, Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Já entre o Espírito Santo e a metade norte de Minas, o tempo seco acelera a colheita da soja, também o plantio do milho e a secagem dos grãos de cacau da região de Linhares. No centro-oeste, pancadas de verão nesta semana, com aumento dos temporais de tarde, alerta para aumento da chuva e a diminuição do ritmo das atividades em campo nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. São previstos volumes de 50 a 70 milímetros entre os dias 7 e 11 de março, nos pontos mais escuros que vemos aqui no mapa. No Nordeste, as condições de solo e chuva praticamente não se alteram na reta final de fevereiro e começo de março. A chuva é mais concentrada entre o Ceará e o Maranhão e pouco atinge o estado da Bahia e o sertão nordestino. A chuva continua no sul do Maranhão, com potencial de volumes altos e frequentes na região de Balsas. No norte do país, vamos dar uma olhada? Atenção maior aos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Atenção também aos volumes mais altos, com a formação de um corredor de umidade na segunda semana de março.
fortalecendo então a chuva no sul do Amazonas e do Pará e também sobre o estado de Rondônia. E agora vamos conferir quem são os 2 telespectadores que pediram a previsão no Você no Agroclima. José Renato, ele mora em Fronteira dos Vales, Minas Gerais. José, muito obrigada por acompanhar as nossas previsões. Hoje e nos próximos 3 dias o sol aparece, mas olha só, entre algumas nuvens. Na quarta, há possibilidade de chuva rápida. A máxima hoje, 37 graus, bastante calor, viu? Mínima, 20. A Solange Moreira também mandou mensagem pra gente e ela quer saber como fica o tempo em Autônia, Paraná. Solange, também agradeço sua participação aqui, viu? Olha só, tem chuva por aí e nos próximos 3 dias, até mesmo acompanhada por aberturas de sol e trovoadas. A máxima desta segunda, 30 graus e a mínima, 18. E você, já pediu a previsão aqui no Agroclima? É bem fácil. Envie uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810. Ou então, encaminhe uma mensagem pelo nosso canal no YouTube com o seu nome e a sua cidade. Até mais! A preocupação das autoridades sanitárias com os casos de gripe aviária nos países vizinhos do Brasil levam os estados do Sul à organização conjunta de ações e vigilância. De volta já nessa reta final. Bom dia, produtor. Tem mais 3 minutinhos. Walter Puga trazendo para a gente as informações. Puga, é com você. De fato, o secretário de Agricultura de Santa Catarina, ele está em contato com os governos do Rio Grande do Sul e também do Paraná para articular uma operação conjunta na prevenção da gripe aviária na região. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural lá de Santa Catarina, a EPAGRE, informa que após os casos da doença nos vizinhos Uruguai e Argentina, Santa Catarina passou a intensificar as ações de prevenção e vigilância contra a doença e se articula com os demais estados, vendo que é muito perigoso que a gripe chegue até os plantéis de Santa Catarina e dos 3 estados, suma dos 3 estados do Sul. Bom, e o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu o aumento da mistura de biodiesel no diesel a partir de março. Segundo ele, se não ocorrer esse aumento da mistura, há prejuízo ao meio ambiente e à indústria, haverá uma geração menor de empregos e agrega menos valor ao combustível. Então é importante a retomada do biodiesel no diesel. Você melhora o diesel, ajuda o meio ambiente e diminui a emissão de carbono. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu defender o aumento da mistura de biodiesel em 15% a partir de março ao biodiesel. E com isso atender os pedidos das indústrias. E vamos rapidamente para o mercado financeiro, porque o dólar agora há pouco abria em baixa depois de uma alta acentuada aí, passando de R$ 5,20 na última sexta-feira. O dólar abre em baixa, agora as operações mostram o dólar em queda de 0,30% aproximadamente, na faixa de R$ 5,18. O dólar já operou hoje na faixa de R$ 5,17, menor valor do dia, mas deve oscilar a, no máximo, R$ 5,20, a julgar pelos primeiros números desta manhã. E enquanto isso, o que ocorre com o nosso índice Bovespa? Os investidores internacionais desanimarem, o nosso índice Bovespa fechou com queda na última sexta-feira de mais de 3%. O índice Bovespa fechou, na verdade, com baixa, pressionado por dados de inflação e perdeu 3% nesta semana. O índice Bovespa encerrou a semana pós-carnaval com uma queda firme, pressionada por dados de inflação acima do esperado, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A leitura da margem aí de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve aumentar ou pelo menos manter a atual taxa de juros lá, o que diminui o ímpeto do risco do investidor global e atratividade para mercados como o mercado brasileiro. Por isso, nós tivemos aí muito interesse nos papéis de empresas brasileiras na semana passada. É esperar para conferir, índice Bovespa continua sob pressão, mas o dólar também não deve aumentar muito, a julgar pelas análises de quem atua no mercado. É com você, Vinícius. Valeu, Puga, obrigado pela sua participação, ótima segunda-feira para você. E muito obrigado pela sua audiência nessa segunda, amanhã 7h15, horário de Brasília. Bom dia, produtor, está de volta. Ótima semana para você, bons negócios, hein? Tchau, tchau.